Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar, aqui no canal Na Luz do Espiritismo. Esse domingo quente, pelo menos aqui na nossa região da Zona da Mata em Minas Gerais, vamos agora acalmar os nossos pensamentos para que possamos entrar um pouco em comunhão com os bons espíritos, com Jesus, com Maria, para que possamos fazer as nossas reflexões. Já vamos preparando a nossa água. Vocês também, eu sempre recomendo aqui, pelo menos de 20 a 30 minutos antes, colocar uma música, já se mantém em prece para se preparar. Uma observação antes de iniciarmos o nosso Evangelho é que como que eu escolho os temas do Evangelho? Nós fazemos uma prece antes e eu abro ao acaso o Evangelho e através do Evangelho depois eu procuro algo relacionado no Livro dos Espíritos. E hoje eu fui abrir o Evangelho e caiu um tema que me lembrou de uma figura muito importante do movimento espírita, que foi Jerônimo Mendonça, mais conhecido como o Gigante Deitado. Ele que nasceu com todas as suas capacidades cognitivas, de movimento, mas após aos 20 anos, Jerônimo foi tendo grandes problemas, atrofiando, ele parou de andar e ele também ficou cego dos dois olhos. Mesmo assim, ele não deixou de lutar. Ele conseguiu fazer palestras até muito próximo à sua desencarnação. Jerônimo Mendonça foi um grande exemplo para todos nós, que somos saudáveis e que damos todas as desculpas para não irmos em busca da caridade. Hoje nós vamos ler o capítulo Bem-aventurados que têm os olhos fechados. Como Jerônimo, que tinha os seus olhos fechados, mas que nunca deixou de trabalhar para o Cristo. Jerônimo ajudou crianças, mulheres, homens desesperados, montou creches, ele também montou o centro espírita. Mesmo com dores no corpo, com dificuldade de locomoção, ele se locomovia dentro de uma Kombi, para vocês terem uma noção. A cama dele era colocada dentro dessa Kombi. Quem já andou numa Kombi sabe que não é confortável. Imagina você com dores, em cima de uma cama, indo fazer palestras nessa condição. Jerônimo era conhecido pelo seu bom humor. Quem nunca assistiu uma palestra de Jerônimo, eu indico, coloque aqui no YouTube, você vai, além de aprender sobre o Evangelho, você vai rir bastante, porque ele tinha um bom humor, um carinho, um carisma. Viveu muito bem. Após a sua desencarnação, Divaldo Pereira Franco vai nos dizer que ele vai fazer uma visita para o Divaldo. Ele imitava o Divaldo nas suas palestras e morria de rir. E Divaldo fala que já sem a prisão desse corpo físico, por ele ter vencido essa encarnação muito bem, ter suportado todas as suas provas e as suas expiações, ele aparecia para ele como um espírito luminoso, de alta envergadura moral. Divaldo fica muito feliz e agradecido. Então eu vos convido a conhecer a história de Jerônimo Mendonça. Aqui mesmo no canal tem vários vídeos dele, tem outros canais também que apresentam Jerônimo de uma forma brilhante, esse grande espírito que nós vamos pedir a colaboração neste Evangelho para que ele possa nos intuir da melhor maneira, e também nós vamos pedindo a Jesus, nosso irmão maior, ele que é o nosso grande amigo, que nos autorize a falar sobre o seu Evangelho da melhor maneira, que possamos tocar o coração de quem estiver ouvindo este Evangelho com essa figura gloriosa que é Jerônimo Mendonça, o nosso grande gigante deitado. Por isso o caso que eu vou ler hoje, para nós iniciarmos, é do livro da Jane Martins Vilela, que vai falar sobre o gigante deitado. O capítulo é o aviso da cegueira, quando ele soube que iria ficar cego dos dois olhos. Quando Márcia França conheceu Jerônimo, em 1970, ele ainda enxergava de um olho. Começou a ter dores terríveis nesse olho. Um amigo que era oftalmologista, a seu pedido,
levou a aparelhagem médica para a casa de Jerônimo e o examinou. Ao término da consulta, ele comentou: "Bem, Jerônimo, disseram-me que você é uma pessoa forte. Bom, o senhor, olhando para mim, pode ver que tenho a posição de um gigante, de um Hércules, Sansão, o que o senhor quiser." Jerônimo, gente, era muito alto, ele tinha aquela estatura bem de um homem mesmo, de um Hércules, por isso ele tem esse apelido, tinha, né? Tem ainda no plano espiritual. E aí o médico fala: "Eu quero dizer forte em espírito, Jerônimo, porque eu, como médico, eu tenho algo a te dizer muito triste. Não sei como vai ser a sua reação, mas tenho a obrigação de te dizer. Jerônimo, você vai ficar com um olho cego e doloroso. Convém você retirar esse olho e o outro também." Márcia França levou um impacto tão profundo, era o veredito da cegueira. Quase desmaiou com a notícia. Olhou para o Jerônimo, ele, impassível. Se teve alguma emoção, não deixou transparecer no rosto. Ao contrário, com a mesma serenidade com que brincava antes, respondeu ao médico, que já se despediu com uma trova. Ele fazia muitas trovinhas, muita brincadeira, e até nesse momento que ele foi receber esse diagnóstico da cegueira, ele falou: "Doutor, o que me impressiona não é meu olho cego e doloroso. O senhor sai da minha casa sem tomar do meu café, nem doce, nem amargoso." Depois ele disse a Márcia, que já estava preparada, que os espíritos intuitivamente lhe haviam dito que para avançar na evolução, ele teria que perder a visão. Aqui nós poderíamos lembrar a bela página de Vianney, o cura de Ars, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na mensagem "Bem-aventurado o que tem os olhos fechados", quando ele comenta: "Ó sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais feliz do que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, ele pode tocá-la, ele vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da vossa terra conseguem ver. O olho aberto está sempre pronto a fazer a alma cair. Já o olho fechado, pelo contrário, ele está sempre pronto a fazê-la subir até Deus. Crede, meus bons e queridos amigos, a cegueira dos olhos é quase sempre a verdadeira luz do coração, enquanto a vista é quase sempre o anjo tenebroso que conduz à morte." Jerônimo desenvolveu muito a memória e a meditação, até mesmo a intuição e a vidência, com a perda da visão. Quando ele perde a visão, ele desenvolve-se mediunicamente muito, muito, muito. E inicia-se um trabalho ainda mais elevado no caminho espiritual. Portanto, meus irmãos, como saiu para nós hoje o item 20, bem-aventurado que tem os olhos fechados, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós trouxemos essa mensagem porque eu acho que Jerônimo foi um grande exemplo do capítulo Bem-aventurados que tem puro coração, do capítulo 8. E esse capítulo lá do Bem-aventurados que tem os olhos fechados, eu não vou ler porque é muito grande, mas ele vai dizer mais ou menos assim: eles estavam ali numa reunião orando e eles pedem ao Espírito para curar uma senhora que está ali, uma deficiente visual. E ele fala que ele até poderia fazer, mas que não seria adequado, que ela nessa encarnação deveria passar pela expiação da cegueira, que isso iria ajudá-la muito na encarnação atual e até nas próximas, que ela havia pedido. E ele fala ali num poema maravilhoso: "Bem-aventurado, minha filha, que você tem o olho fechado, que não pode ver a bagunça desse mundo, que não pode se chocar tanto." Enfim, ele vai fazendo ali uma conotação espiritual muito bonita, e eu vos convido a ler em casa, porque é realmente um capítulo belíssimo. E aí ele vai dizer assim, vou ler só um pedacinho: "Ó, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mais de todos que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alcançar-se com elas às esferas espirituais, que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar falência."
Na nota desse capítulo, os espíritos escrevem o seguinte: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar as causas numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mas não é do que efeitos da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois Ele quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vida, é que esta lhe foi a causa de queda. Talvez tenha sido também a causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência dos excessos de trabalho, que aquele que lhe impôs os de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talhão. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si essas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranque-o. Bom, meus irmãos, esse capítulo é muito autoexplicativo. Ele está falando aí das provas e das expiações. A expiação geralmente é aquilo que nós vamos levar ao longo da vida. Muitos da comunidade acusam os espíritas de aceitar a dor. Não é que o espírita aceita a dor. O espírito compreende a dor de uma maneira ímpar. Nós entendemos que aquela dor que mesmo nós tratando, mesmo nós indo aos médicos, tomando as medicações, aceitando as recomendações dos médicos, faça mais exercício físico, ou vá no fisioterapeuta, ou procure um psicólogo, e você dando uma melhora gradativa, às vezes ainda fica aquela dor. Isso acontece também, por exemplo, quando uma pessoa que tem uma deficiência, que é uma expiação, por exemplo, no caso do Jerônimo, que ele ficou sem as duas vistas. Ali está falando que é uma expiação que muitas das vezes, em muitos casos, o espírito mesmo, que uma vez no plano espiritual, reconhecendo o erro, ele pede, ele implora para passar, para que ele possa se perdoar. Às vezes nós não conseguimos nos perdoar no plano espiritual, chegando lá, por exemplo, percebendo que nós, pelo nosso intermédio, obrigou uma pessoa a trabalhar muito e com isso levou a cegueira, ou fizemos alguém ficar cego em algum momento, ou por tantos outros motivos, nós mesmos pedimos essa expiação. Então não é que o espírita aceita a dor. Quando nós estivermos com algum problema de saúde, a medicina está aí, intuída pelos bons espíritos, pelos espíritos evoluídos, para nos ajudar com as medicações, com cirurgias, com todo o amparato que a medicina de pesquisa tem. Então, quando nós estamos doentes, nós devemos e podemos ir. Mas aqui está falando de uma expiação, de algo que não tem cura. E mesmo que, por exemplo, hoje nós sabemos que algumas doenças que ainda não têm a cura na ciência, que a pessoa vai ter que conviver com aquela doença até os final dessa encarnação, tomando medicação, tomando os devidos cuidados, ela não morre, mas ela sofre alguma angústia com aquele problema. Então ela acaba convivendo, tendo que tomar medicação todo dia, ou tendo que controlar a alimentação. Se for algo, por exemplo, que não pode comer certos tipos de alimento, ela vai ser privado. Então aquilo vai acabar trazendo um grande aprendizado para ela ao longo dessa existência, da moderação. Por exemplo, quem tem problemas de gota não pode comer um tanto de coisa. Se você for olhar lá na lista, tem mais de 40 itens. Isso nos ensina um pouco a moderação. Assim como diabetes, certos tipos de diabetes, você não pode comer certos tipos de alimento, nos leva à moderação. Então, cada enfermidade que chega ao nosso corpo físico, quando não tem realmente uma cura, que o médico faz o exame e fala, olha, você vai ter que conviver com essa doença, ou com essa deficiência que nós nascemos com ela, vai nos trazer um grande aprendizado. Nos resta a avaliar e a pensar, o que eu preciso aprender com essa enfermidade? Eu sempre trago aqui o exemplo do Dr. Ricardo Valdil,
que é um palestrante de Belo Horizonte, e ele é médico, ele também atende através da homeopatia, e ele sempre fala: quando uma doença bate à nossa porta, seja ela qual for, incurável ou curável, ou às vezes uma doença que é curável, mas que demanda um tempo, às vezes temos que tomar antibióticos durante meses, ser internado para tomar antibióticos mais fortes. O que eu estou desmedido que está me causando esta enfermidade? Por qual campo da minha vida que está alterado? O que eu estou consumindo demais? Qual mágoa eu estou guardando demais que está me fazendo esse acúmulo? Lembrando que toda doença ela nasce assim, desse acúmulo, dessa represa, dessa mágoa que vai se instaurando. A Joana de Ângeles vai nos dizer que a grande maioria, 99,9% das doenças, são do psiquismo. São doenças que são somáticas, que às vezes nós conseguimos a cura, dependendo da nossa melhora interior. Outras não, outras vão nos acompanhar. Então, quando alguém dizer para você que o espírita aceita a dor, você explica para a pessoa isso. Não é que nós aceitamos a dor. Nós compreendemos e tentamos entender o que essa dor quer me dizer. Assim como nós podemos fazer em qualquer situação das nossas vidas. O que essa angústia quer me dizer, o que essa dor de cabeça, por que eu estou com essa sonolência em excesso, por que eu estou sem vontade de comer ou com vontade de comer em excesso. Tudo isso são análises que nós podemos fazer. Claro que muitas das vezes nós vamos precisar de uma ajuda de um profissional, sim, beleza. Mas no dia a dia nós podemos nos perguntar: o que está acontecendo? Estou ansioso com algo? Estou triste com algo? Estou preocupado? Enfim, todas essas situações que vai nos levar talvez a um adoecimento psíquico e depois até mesmo físico, fisiológico. Tá bem, pessoal? Nós vamos continuar agora com o Livro dos Espíritos. A pergunta 522 do Livro dos Espíritos e a 523, que vai falar sobre os pressentimentos. Lembrando no caso do Jerônimo, que ele falou que já tinha tido esse pressentimento que ele iria ficar cego. E que os espíritos já tinham dito a ele. E aí o pressentimento, os espíritos vai dizer o seguinte na 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? Os espíritos respondem: ele é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Talvez nem sempre, né? É um espírito protetor, mas é alguém que nos quer bem, que está no plano espiritual. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com as quais se compromete. Quando estas têm caráter marcante, ele conserva no íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, e essa impressão, despertando quando chega o momento de sofrer as provas, torna-se pressentimento. Então, às vezes, é o nosso próprio inconsciente que os espíritos estão falando aqui. De algo que nós combinamos no plano espiritual, com 40, com 50 anos vai acontecer isso na minha existência. Aproximando-se, nós temos um leve pressentimento. Na 523 vai dizer o seguinte: os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Os espíritos respondem: quando tiver em dúvida, invoca o teu espírito protetor, ou pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um de seus mensageiros para te informar. É o que nós esquecemos muitas das vezes de fazer, de pedir aos espíritos protetores: olha, isso que está vindo na minha cabeça é fruto de uma ansiedade, de um medo corriqueiro, ou é uma intuição? Por favor, me mostra. Quem não tem mediunidade pode pedir? Pode, através de sonhos. Pedir para que um amigo fale. Peça uma... se vocês não estão tendo uma resposta clara, peça para que um amigo venha e fale alguma coisa, um vizinho, alguém que vocês não conhecem, que não sabe o caso de vocês. A espiritualidade pode intuir alguém que tem uma facilidade mediúnica maior, ou nós também às vezes duvidamos, né, das nossas capacidades mediúnicas, então a gente ainda fica buscando provas. Então, se você ainda é, né, do time que quer ficar buscando provas, não tem problema.
mas peça, e peça com fé sempre, para que você consiga obter essas respostas. Nós vamos ler a mensagem final do livro A Vida Escreve, pelo Espírito Hilário Silva, e pelo psicografado por Chico Xavier. O capítulo é o 14 e fala o seguinte: pergunta contra pergunta. Acabara Leopoldo Cirne de presidir uma sessão pública, uma palestra, interpretando certa passagem do Evangelho, quando uma elegante senhora se aproximou, meio que desapontada, falando o seguinte: Senhor Cirne, eu tenho buscado praticar a doutrina espírita, por todos os meios ao meu alcance, mas é impossível. É um freio a corrigir-nos e um aguilhão a impulsionar-nos, uma voz gritante na consciência a todo instante e uma disciplina que não acaba. Um trabalho sem fim, é uma caridade que chega a ser exigência. Doutrina de retificações incessantes e obrigações sem limites. E mirando os olhos claros do interlocutor, acentuou: o que me diz o senhor sobre isso? E Cirne respondeu imperturbável: como é que a senhora queria que ela fosse? A mensagem termina assim, meus irmãos. E realmente, quando nós iniciamos qualquer transformação íntima, independente se é no espiritismo ou em outra religião, a voz da consciência nos cobra incessantemente para que possamos ser melhores e ajudar o nosso próximo. Possamos ficar com essas mensagens finais e já preparando para a nossa prece, mentalizando sempre em uma região que você goste mais. Tenta meditar nesse momento, que seja numa lagoa, no mar, numa cachoeira, nas montanhas, ou qualquer região que te traga alguma paz, alguma tranquilidade. Pedindo ao nosso Mestre Jesus que encha o seu espírito com as vibrações positivas do plano espiritual, que o seu lar possa ser abençoado, que a sua água possa ser fluidificada, que a sua semana possa ser também abençoada, que o nosso amigo Jesus possa guiar os seus passos, te dar intuições e te conduzir sempre ao caminho do bem. Não se esqueça de, nesse momento da sua meditação, sempre, ao terminar, vai trazendo alguém no seu pensamento que necessita, que precisa também dessa oração, alguém que seja doente, ou um recém-desencarnado, ou um amigo que está precisando, ou alguém que você sabe que está no hospital neste momento. Envia um pouco dessa energia para essa pessoa, sem dúvida será de grande valia. Imagine uma luz em volta do seu corpo, saindo das suas mãos, indo também em direção à sua água que sai, e também a essa pessoa que você quer ajudar, e se enchendo de luz também. Sempre que nós doamos, nós somos o primeiro a receber. Se você tem animal de estimação, também pode iluminar o campo vibracional desses animais, seja ele qual for. Imagine a sua casa com essa energia benéfica, desde o teto, as janelas, as portas, o quintal, se você tiver. Se você morar em apartamento, imagine todos os apartamentos para baixo, para cima, as portas de entrada, para que essa energia faça uma limpeza vibracional. Imagine o ar entrando e circulando, fazendo uma limpeza, não só nos seus pulmões, mas também em toda a residência. E agradecendo imensamente ao Mestre Amigo Jesus, à equipe espiritual que nos ajuda neste Evangelho, ao irmão Abraão, ao irmão Benedito, a tantos outros espíritos que vêm nos ajudando, nos intuindo. Hoje, agradecendo também ao nosso irmão Jerônimo Mendonça, que nos deu a intuição, que ele receba as nossas vibrações também, que Deus recompense sempre a espiritualidade amiga que nos ajuda.
Muito obrigado também a cada um de vocês que está aqui ouvindo esse evangelho, que seja no domingo ao vivo ou depois. Muito obrigado, um abraço para vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, curta e também compartilha para que possa chegar a mais corações amigos. E até o próximo evangelho. Que assim seja e graças a Deus.